Bom dia a todos, terça-feira, dia 14 de Abril. Vamos continuar com a nossa imagem que eu mostrei ontem e com o nosso tema de atravessar. Pronto, aqui há duas terras. Eu falei ontem sobre as duas terras. Há duas terras ou dois países diferentes, são reinos diferentes. O reino deste mundo e o reino de Deus. São conhecidos pelo o reino das trevas, este lado, e o reino da luz na Bíblia. Eles são reinos espirituais. Eles são separados pelo um vale. O vale é pecado, e pecado separa-nos de Deus. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E antigamente era só um país, mas através do pecado e rebeldia do Adão no jardim, no início, aconteceu uma separação. E com esta separação nós herdemos o ADN do pecado, ok? Todos nós, desde Adão, todos nós nascemos no território do inimigo, no lado errado. Mas estamos cegos e incapazes de entender isto. Nós também não entendemos o que está mais à frente para todos nós. E vivemos dia após dia sem preocupar e sem reconhecer a realidade espiritual à nossa volta. Jesus contou uma história muito interessante na Bíblia que dá mais clareza sobre isso, sobre a separação. A val da separação que realmente vai existir para a eternidade e as consequências eternas. Lucas 16, 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembrem-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então, eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Para nós, a Bíblia. Que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre dos mortos, não é? Ele ressuscitou. Quantas pessoas hoje em dia acreditam em Jesus? Muitos poucos. Era a mesma coisa com ele disse, mesmo com alguém ressuscitar dentro dos mortos, as pessoas não vão acreditar. É a mesma coisa connosco. E aqui Jesus estava a falar profeticamente sobre a própria morte e o facto que poucas pessoas vão acreditar nele. Nós não reconhecemos Jesus. Porquê? Porque nós vivemos no lado escuro e estamos cegos. Em 2 Coríntios 4:4 está escrito assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desta era cegou, Deus com D minúscula, ok? Que ele não é realmente um Deus criado para os homens.
O problema é que nós só vemos o físico aqui e agora, à nossa volta, e não as realidades espirituais que estão à nossa volta. Essas realidades determinam o nosso destino eterno, que está dependente no Evangelho, a luz de Cristo, para iluminar o único caminho certo. Para continuar com a nossa imagem, cada país tem um líder. Jesus chamou o líder do reino das trevas aqui no trono pequeno, o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe das trevas, Satanás, o diabo. Ele é o Deus desta era, D minúscula. Cuidado, ele não é um rei. Ele é um ditador cruel, com servos e um governo mau. O líder do reino dos céus, ou o reino da luz, é Jesus Cristo, aqui. Ele é chamado na Bíblia o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é soberano e ganhou uma vitória na cruz. Ele conquistou o inimigo e tirou dele o poder sobre a morte. Ele é o Rei da vida. Ele vive na luz. Isto é o reino da luz. Este lado é o reino das trevas. E o inimigo gosta de viver na escuridão. Ok? João 1 a 5. No princípio era aquele que é a palavra, Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Agora é importante entender que estou a falar sobre coisas invisíveis para os nossos olhos humanos, porque são coisas espirituais. Como eu disse, estamos cegos porque nós vivemos na escuridão. Mesmo assim, eles são totalmente real, mais do que as coisas visíveis. Jesus disse acerca do reino dele, em Lucas 17, 20 a 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, que eles estavam a procurar um reino físico, qualquer coisa que é visível. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês, ou noutra maneira de dizer, está dentro de vocês. Okay? O reino de Deus está dentro de nós. Quando falamos sobre atravessar para o outro lado, o que acontece dentro de nós acontece espiritualmente. A nossa aparência externa não muda, mas dentro és uma nova criação, nascido de novo na forma espiritual. Mas não significa que não esta verdade, porque não significa que não está a verdade porque é invisível, ok? Mas mesmo assim é verdade. O inimigo existe, Jesus existe. O que aconteceu 2000 anos atrás aconteceu e está a continuar a acontecer. Há uma guerra espiritual, um lado contra o outro lado. Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, existe um lado mau e um lado certo, e nós nascemos e vivemos no lado do rio, embaixo do domínio do príncipe das trevas. Nascemos lá. Parece que não é tão grave, porque em geral vivemos felizes, confortável e seguro, olhar para as coisas à nossa volta. Temos coisas boas, mas estamos verdadeiramente seguros? Existe pouca gente que não estão conscientes da porcaria que é a realidade deste mundo. Está estragado, mas foi sempre assim, não foi? A morte, pobreza, doença, guerra, maldade, sofrimento em todos os lados. E era sempre assim. E qual é a nossa resposta em geral? Há 4 respostas em geral. Primeira resposta, a culpa é de Deus. Ele tem culpa. Pessoas dizem que Deus não pode existir quando olhamos à nossa volta. 2, pessoas vivem numa bolha, um espaço seguro, mas falso, com a esperança que nada negativo vai acontecer. Eles viram a cara para não ver o que está a realidade do mundo. Terceira coisa, pessoas não sabem que existe uma outra opção. Pensam que nascemos e morremos assim, e vai ser sempre assim. Qual é a nossa opção?
E no final pessoas olham para o bom que existe dentro de nós e no mundo com a esperança que o bom vai vencer, o bom vai ganhar, sem a dar um nome a este bom. E o nome de bom é Jesus Cristo. Ele é a nossa opção. Ele é o rei do lado certo. Ele é o lado certo. E a única opção para viver seguros em luz e liberdade. Mas o ditador do lado errado, do lado mau, do lado escuro, não quer que nós abandonemos o nosso lado para atravessar pelo outro lado. Ele sabe que ele tem pouco tempo e que ele vai ser derrotado completamente no final. Mas ele quer que muitos caiam com ele. Não existe nada de bom nele. Ele detesta Jesus e vai fazer tudo o possível contra Jesus e contra os que acreditam nele. Como é que isso é possível se Jesus nos ama? Mesmo se estamos no lado errado, como é que Jesus não é capaz de proteger-nos? Pronto, Ele é. E nós vivemos também debaixo de proteção de Deus. Mas temos de entender que o inimigo é um ditador, mas Jesus não é. Temos livre vontade de escolher Jesus, porque Deus não quer robôs. Ele quer pessoas capazes de reconhecer a verdade, reconhecer a luz que existe em Deus, escolher o caminho certo e atravessar para o lado certo com Jesus. Esta escolha de atravessar tem consequências eternas. Eu vou continuar amanhã. Um dia feliz.